Boa noite, amados. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta. Tivemos ausentes por alguns dias e estamos com muita saudade de vocês. O desejo do nosso coração era estarmos juntos agora para abraçar vocês. Mas como isso é impossível, eu quero aqui deixar o meu abraço virtual para cada um de vocês. E nessa noite, amados, eu quero trazer uma palavra para que nós possamos ser confortados no amor de Deus e na segurança que Deus tem para cada um de nós. Nesse momento eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e que nós pudéssemos fazer uma oração agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de nos fortalecer na sua palavra. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Sabemos, ó Deus, que Tu és a nossa fonte de conforto, de segurança. Queremos, ó Pai, nesta noite, clamar pela presença do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós, para que cada vez mais possamos ser fortalecidos no Senhor. Muito obrigado, ó Deus, e guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família, que haja, Senhor, em cada lar, Deus, uma labareda de fogo, Deus, um fogo que queima como o altar do Senhor, sem cessar, para que nenhum mal possa aproximar, Senhor, das nossas casas. Pai, muito obrigado, em o nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra que tem para essa noite está escrita no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? E encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amado, esse é um tempo de tribulação, um tempo de aflição, e que nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, porque muitas vezes as soluções estão ao nosso alcance, mas o pânico às vezes nos impede de achar, de encontrar. Mesmo os discípulos sabiam que Jesus estava naquele barco, mesmo assim não confiaram só na sua presença. Foi preciso acordá-lo para que ele os livrasse daquele momento. Eu creio que no momento em que nós acordarmos e buscar em Jesus a solução para essa dificuldade, com certeza ela será dissipada da nossa vida e da vida do nosso povo. Queridos, muitas vezes nós cremos em muitas coisas, nesses noticiários que saem, nas informações, nas pesquisas, nas divulgações de quantos morreram, quantos estão contaminados, e esquecemos de uma coisa muito importante, de buscar em Deus a solução para esse problema, porque está nas nossas mãos as armas com que nós podemos lutar e vencer este inimigo. Não nos abatamos por causa disso, queridos. Vamos ficar firme na palavra, na oração e na unidade entre nós, porque esse inimigo já está derrotado. É como Jesus declarou:
No mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. Então, sempre nós vamos ter essas dificuldades. O povo de Deus é pautado por momentos difíceis. Nós temos, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. O povo viveu 430 anos de escravidão. E quando eles saíram, ainda enfrentou mais essa dificuldade. Mas Deus tinha capacitado Moisés para superar todas as dificuldades que fossem possíveis. Mas naquele momento, com certeza, Moisés se perturbou, esqueceu daquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Mas no momento, Deus diz: Moisés, o cajado. E ele estendeu o cajado sobre aquele mar, ele se abriu e eles venceram aquela dificuldade e tomaram o rumo da terra prometida, da conquista dos seus sonhos. E nós também, queridos, neste momento, é o momento de empunhar as nossas armas, os nossos joelhos, a nossa boca no pó, o nosso coração em Deus e muita oração. E com certeza, todas as nossas dificuldades serão vencidas. Nós não precisamos temer, nós temos na palavra de Deus as promessas de que Deus estará sempre conosco. Gostaria também de ler outra passagem que está no livro de Salmos, no capítulo 91, a partir do verso 1 até o verso 16. E ali, eu não vou ler, mas você pode ler em casa. Está escrito tudo o que nós precisamos. Todas as providências de Deus está ali no Salmo 91, a partir do verso 1 até o verso 16. Queridos, muitas vezes nós as embaraçamos no algodão. Por quê? Porque nós não obedecemos aquilo que a palavra nos ensina. E eu gostaria também de comentar algo muito interessante que eu ouvi essa semana, com relação à ressurreição de Jesus. Maria, de manhã, foi ao sepulcro e, chegando ali, viu que a pedra estava fora do lugar. Mas Maria não entrou para ver o que tinha acontecido, e saiu correndo e foi avisar os discípulos. Chamou Pedro e João, e os dois, da mesma maneira que Maria, saíram correndo, desesperados, para ver o que tinha acontecido. Chegando ali, João chegou primeiro, com certeza era mais novo, né? Estava mais em forma, chegou primeiro, e João chegou depois, todo ofegante e tal. Mas João chegou e não entrou no sepulcro. Pedro foi chegando e entrando. E percebeu ali que estava tudo em ordem. Jesus tinha dobrado as toalhas, tinha colocado tudo direitinho, dobradinho, guardadinho. E João entrou logo após. Amados, João desperdiçou a grande oportunidade de ser o primeiro a conhecer o lugar mais tremendo da nossa história, o lugar em que Jesus foi depositado e ressuscitou. Eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos ter cuidado ao receber uma notícia. Nós precisamos primeiro analisar o conteúdo dessa notícia. O que essa notícia nos traz? Maria viu o sepulcro aberto e desesperou. Roubaram o mestre, levaram o mestre. Por quê? Porque ela estava esperando encontrar ali um homem morto e ensanguentado. Ela não creu nas palavras de Jesus, naquilo que Jesus tinha dito, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Amém, queridos?
Então nós precisamos, por exemplo, ao receber uma notícia, nós precisamos saber a sua origem, do que se trata, o que está falando e de onde vem esse perigo. Eu quero te dizer o seguinte, queridos, que Jesus deixou tudo organizado para todos nós. Deixou tudo escrito, como nós deveríamos agir no momento de dificuldade. Nós não podemos perder o nosso equilíbrio, a nossa concentração diante daquilo que está acontecendo, porque na realidade nós somos os responsáveis por isso que está acontecendo. Tem gente que está dizendo que Deus está castigando o povo por causa daqueles acontecimentos que houve no Rio de Janeiro, que houve em São Paulo, aonde o Satanás, fantasiado de Satanás, o cara estava arrastando Jesus pela mão e chicoteando ele. Outro em São Paulo, o cara estava pisado no peito dele e enfiando aquele tridente no corpo de Jesus. Amados, nós sabemos que isso é um escarnecimento de Jesus Cristo. Agora, pior que isso foi aquele teatro lá, Portas dos Fundos, que trajou Jesus e disse que Jesus era gay. Você pode falar tudo de Jesus, mas não ofenda a santidade de Jesus, tá? Então o pessoal está dizendo que esse é o castigo por eles terem tocado a santidade de Jesus. Mas eu te pergunto, esse povo, algum deles está doente? Algum deles está sofrendo desse mal? Mas olha, Deus sabe todas as coisas. E às vezes, amados, esse é um momento em que Deus quer dar uma sacudida no seu povo. Acorda, igreja, acorda vocês que dormem, porque os tempos estão chegando ao fim. E às vezes Ele não quer que nós nos percamos, perdemos a nossa salvação. Por quê? Porque nós estamos dispersos, nós estamos longe uns dos outros, não é verdade? As histórias dos discípulos também foram assim. Enquanto Jesus estava com eles, estavam todos juntos, todos fizeram promessa, todos prometeram, mas na hora H, um traiu, o outro vendeu, o outro negou, e os outros? O que foi feito dos outros? Fugiram. Então, amados, nós temos visto que a igreja às vezes tem ficado desfalcada de alguns discípulos que fogem, que você não sabe para onde foi, aonde anda, com quem anda, o que anda fazendo. Então Deus pode estar querendo nos mostrar essas coisas, para que a gente possa ter mais zelo por aquilo que Ele nos deu, que aquilo que Ele nos ensinou, porque o mais importante, queridos, o mais importante é que Deus não quer que nenhum se perca, que nenhum de nós deixamos de habitar o nosso apartamento na mansão celestial. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma noite bastante agradável e que vocês possam realmente refletir nesta palavra e que nós possamos ter dias maravilhosos na presença de Deus, longe dessa praga, dessa peste que tenta nos tirar a paz. Mas nós sabemos o que nós devemos fazer. Amém, queridos?